iniciar na consultoria, ela tem uma complexidade diferente de uma abordagem individual? Claro que tem, não vou mentir para você, né? Não vou subestimar a tua inteligência, né? Mas se você tem um método, né? O método, ele vai te ajudar nisso. Outros colegas também é bem comum eu ouvir assim, né? Mas Ana Silvia, né? É difícil ter clientes na consultoria. E aí, eu concordo também que é muito difícil ter cliente na consultoria e, principalmente, quem nunca trabalhou com consultoria vai achar extremamente complicado. Como que eu vou fazer para ter clientes? Eu lembro quando eu comecei. Quando eu comecei, eu não tive ninguém para me ensinar a fazer, né? Eu fui estudando sozinho, pela minha intuição, pelas relações que eu tinha, enfim. E, novamente, se você tem um método, o método vai te ajudar nesse processo. O método desde, né, lá como que você define os serviços, como que você se apresenta, como que você prospecta empresas, como que você... Isso vai te ajudar muito. O processo que é difícil, ele pode ficar um processo que vai demandar de você uma energia, uma dedicação, mas a dificuldade diminui quando você tem um método. E também eu ouço, né, até assim, é muito comum ouvir colegas dizerem assim, mas esse tipo de serviço, Ana Silvia, né, que você citou, como por exemplo, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipe, saúde mental no trabalho, ou qualidade de vida, ou bem-estar. Isso, né, para você que está em Curitiba, que é uma capital, é fácil você vender esse trabalho. Mas eu estou no interior, eu moro numa cidade no interior. Eu já ouvi colegas falando isso, né? Gente, eu tenho alunas que moram no interior do Nordeste, no interior de São Paulo, e estão tendo resultado, sim, com 3 meses, ganhando mais, iniciando na consultoria com segurança. Então, eu não estou falando de algo que está distante, e em breve vocês vão ver depoimentos dessas minhas alunas circulando aí pelas redes. Então, veja, né? Eu penso que, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, né, se alguém tiver alguma dúvida, fiquem, estou vendo aqui as colegas que estão aqui, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, postem aqui que eu procuro esclarecer. Depois me mandem um direct também, que a gente vai conversando. Qual que é o jeito errado, né, de você procurar, né, ganhar mais em 3 meses na consultoria? Um jeito errado é quando você primeiro vai oferecer um serviço que você gosta. Né? Eu gosto de fazer isso, só considerando esse critério. Mas, Ana Silvia, eu vou ter que fazer alguma coisa que eu não gosto? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, se você vai só com esse critério, eu gosto de fazer isso, mas você não olha o mercado, você não observa quais são as demandas das empresas, as dores das empresas, aí você já começa de um jeito errado. Né? Você está partindo do que você quer oferecer e não de ver qual é a necessidade que as empresas têm. Então, esse é um jeito que não vai dar boa. Você não vai conseguir ganhar mais em 3 meses. Agora, um jeito certo, né, que você tenha, então, um método que te dê o passo a passo, né, para você poder definir assim, quais os serviços que você vai oferecer, como você vai oferecer, quando você vai oferecer, de que forma você vai oferecer, como que você vai elaborar uma proposta de trabalho, como que você vai elaborar um contrato de trabalho, que são coisas diferentes, como que você vai fazer as intervenções, né? Porque, veja, você chegou lá na frente do gol, você tem que garantir que você vai marcar o gol, então as intervenções, também se preocupar com a qualidade das intervenções é fundamental para você poder ganhar mais em 3 meses. Senão você não vai conseguir. Né? Se você subestimar, já consegui a empresa mesmo, já fechei o contrato, agora vai. Não,
porque essa empresa ela vai avaliar o teu trabalho, os funcionários vão avaliar o teu trabalho. Se você fizer um trabalho ótimo, ela vai indicar para outras pessoas, para outros RHs, para outras empresas, sim, porque, né, existe uma rede de relacionamento entre os RHs, tem muitos grupos de estudos, grupos de profissionais que se reúnem de RH mensalmente, então eles têm um network forte, e aí você precisa também estar atenta a isso. Agora, qual o primeiro passo que você pode dar? Né? Selecione um desses serviços que eu citei para você, ou de liderança, ou desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de liderança, ou desenvolvimento de equipe, ou saúde mental no trabalho, ou qualidade de vida, ou bem-estar. Selecione um desses serviços que estão em alta e que vão fazer com que você realmente ganhe mais com 3 meses e comece a definir assim, bom, quais são as empresas na minha cidade, digamos que você, a princípio, quer atuar na tua cidade. Quais são as empresas na minha cidade que têm a necessidade desses serviços? Né? Relaciona. E aí procura se organizar para poder fazer o contato com a empresa, para poder oferecer para essa empresa, né, esse trabalho teu. E veja, isso é uma questão de tempo. Se você fizer com o método certo, com o passo a passo, eu tenho certeza que você vai ter feedbacks positivos, né? Uma aluna minha fechou o primeiro contrato dela de consultoria com menos de 3 meses, e eu dou esse exemplo assim, porque até ontem eu estava ouvindo o depoimento dela, que ela gravou, e eu me emocionei porque ela falou assim, ela já tinha dito e falou novamente, né, no depoimento, que a empresa disse que contratou ela, pediu cotação para 3 profissionais de psicologia, mas o que fez contratá-la e não as outras foram os diferenciais da proposta que ela apresentou. E para chegar nesses diferenciais, né, claro, não estou dizendo que não tem a competência dela, o conhecimento dela, não é isso. Mas nós ficamos trabalhando alguns dias, né, algumas horas, e depois eu fiquei 1h30 com ela numa mentoria individual para que ela pudesse elaborar a proposta, né? E orientando como que ela faria essa proposta, de que forma, como que ela iria negociar, enfim. Então, veja, com base no método, não é achismo. O que é um método? O método é uma prática que funciona, que sempre que você aplica dá um resultado positivo, você transcreve aquele método e vai aplicando, replicando. E foi isso que eu fiz. Eu peguei o método desses meus 22 anos de consultoria, 35 na área organizacional, né? Eu transcrevi e falei, isso funciona, funciona para mim, então vai funcionar para outras. E estou repassando para as minhas alunas. Então, fique atenta, comece, não tenha receio de começar. Por quê? Porque você não vai ter custo nenhum. Qual é o teu risco de começar na consultoria? Nenhum, porque você não precisa abrir empresa a princípio. Você não vai poder ser MEI, ok? Nós psicólogos não podemos ser MEI, né? Microempreendedor individual. Mas você pode dar recibo como autônoma. E depois, tendo resultados, aí você se organiza para poder abrir tua empresa, e aí é um outro momento. Mas qual o custo? Os recursos que você vai precisar, com certeza você tem um celular, um computador, uma internet, né? Você pode dar consultoria online ou presencial. Então, minha querida, fique atenta a isso. Eu quero mais que você tenha muito sucesso, que você fature muito e fique comigo aqui, né, nesses meus perfis aqui, para eu poder te ajudar.